pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente vai falar das duas leis criadas aí no ano de 2021 e essas leis que têm em comum o fato de serem leis voltadas à proteção da mulher. Essas leis, mais do que importantes, elas também são polêmicas, carregam aí uma série de dúvidas, uma série de questionamentos em relação a essas leis, que são a lei Marie Ferrer, que é a lei recente, mas também em junho de 2021 tivemos sancionada a lei da violência psicológica e hoje a gente fala aí sobre essas duas leis, sobre a lei Marie Ferrer e sobre a lei da violência psicológica. Mas calma que hoje a gente fala muito introdutoriamente a respeito dessas duas leis e se tudo der certo, em janeiro a gente tem aqui uma advogada falando com mais propriedade, de modo mais aprofundado, com mais clareza em relação a essas duas leis. Hoje a gente tem aí um passeio muito rápido em relação ao que essas legislações mudam, em relação ao que essas leis mudam, e se tudo der certo, em janeiro a gente fala aí mais aprofundadamente sobre esse assunto. Eu queria fazer uma ponte com uma discussão que a gente já fez aqui esses dias no canal, que foi a live com a maravilhosa, com a professora Ana Maria Collin, que é autora de diversas pesquisas relacionadas à cidadania feminina. E uma coisa que a Ana Maria Collin falou e que me chamou a atenção é a ideia de que aqui no Brasil a gente tem uma boa legislação de proteção à mulher. Então a nossa lei ela não é atrasada, a nossa legislação não é atrasada no que tange a proteção da mulher. Em 2021 essas legislações vão ficar ainda mais claras, ainda melhores, vamos dizer assim, porque temos leis voltadas aí à proteção da vítima, a proteção da vítima de violência psicológica. Então, esses textos eles vão se tornando mais sólidos que no que diz respeito a essa busca, a esse desejo de proteção à mulher. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente tem uma contrapartida que é, de um lado, a gente tem uma boa legislação, vamos falar desse jeito, e de outro, a gente tem índices de violência contra a mulher em crescimento. E a gente não tem só uma violência contra a mulher constante, presente, contínua, mas a gente também tem uma violência que está crescendo. Claro que se você olha para alguns grupos, se você falar, por exemplo, a respeito da mulher de classe média alta, da mulher privilegiada em termos de classe, é muito provável que essa violência vai ter diminuído ali os bons índices. Então, quando a gente olha para o mapa da violência, a gente vê lá, tá, a violência contra a mulher de classe média alta está reduzindo. Mas quando a gente olha para mulheres em situação de pobreza, para mulheres negras, para as mulheres indígenas, a gente percebe que esses índices que já são absurdos por si só, eles estão em crescimento. E isso é um grande problema, né? Isso é um problema bastante sério, bastante evidente que a gente precisa tratar e que a gente precisa refletir sobre. Com essas legislações, é claro que os textos legais eles vão ficando mais claros e mais sólidos, mas ao mesmo tempo não necessariamente vão garantindo a ausência ou a redução dessas violências. Contudo, essas leis continuam sendo aí de extrema importância. Para a gente começar, então, vamos falar primeiro da Lei 14.188, de 29 de junho de 2021, mas antes, vocês já sabem, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e confira aí, se você está chegando por aqui agora, confira os outros conteúdos. Temos muito conteúdo a respeito de feminismo e também temos muito conteúdos relacionados à literatura. Então, bora lá. A Lei 14.188 foi criada em 29 de junho de 2021 e ela provoca alterações em relação a textos legais que já existem no que diz respeito a essa ideia de que a vítima de violência psicológica também é uma vítima. Quem sofre uma violência psicológica também sofre um tipo de violência e, sendo então um tipo de violência, precisa haver uma punição em relação a isso e principalmente precisa haver uma compreensão e uma descrição em relação a isso em termos legais. Ainda que o pessoal tenha uma série de receios em relação a essa lei, ela não é completamente nova, ela é como se fosse um desmembramento da Lei Maria da Penha. Então, antes já era crime a violência psicológica, a legislação já entendia a violência psicológica como crime. O que essa lei vai fazer é deixar isso mais claro, deixar isso melhor descrito, ao mesmo tempo que também vai instituir o programa Sinal Vermelho. Esse programa Sinal Vermelho é aquela propaganda que certamente você já viu, que a mulher faz um X na mão e mostra para alguém para poder mostrar silenciosamente que está em uma situação de violência, num bar, numa balada, num lugar público, que essa mulher consiga fazer um X na mão e mostrar para alguém, ela consegue denunciar que está em situação de violência. Muita gente acaba ficando com muito receio dessa lei, porque no senso comum fica parecendo que, então, se um cara discute com a mulher, já que essa lei fala especificamente da mulher, da condição da mulher, então quer dizer que se um cara discute com a mulher e se de repente, por acaso,
quando ele tá ali muito estressado, ele acaba elevando a voz. Isso configura uma violência psicológica? Ou se de repente ele acaba falando mal dessa mulher para alguém, isso configura uma violência psicológica? Então, qualquer coisa, de repente fica parecendo que qualquer coisa, qualquer discussão, qualquer briga de casal configura aí e está tipificado dentro dessa violência psicológica. Não. Quem vê assim, quem vê a forma que está descrito na lei, acredita que é muito simples, acredita que é muito fácil para a mulher ir lá, denunciar o cara e pronto, esse cara está na cadeia automaticamente. Para tudo vai haver o processo de investigação, como sempre funcionou. Mas de qualquer maneira, o que essa lei busca estabelecer é essa ideia de que o cara, quando ele é abusivo com a mulher, ele precisa ser punido por isso. A Lei Maria da Penha já falava sobre isso, mas há algumas modificações importantes com essa Lei 14.188 de 2021, sancionada agora, muito recentemente. O que essa lei altera de modo efetivo é o artigo 129 do Decreto-Lei 2.848 de 1940. Então, a gente já tem uma legislação que já existe desde 1940, que estabelece aí penas para o caso de lesão corporal. Então, o que essa lei vai fazer especificamente é acrescentar, além da lesão corporal, acrescentar aí a violência psicológica e também acrescentar critérios diferentes, critérios de penalização diferente para o caso essa violência psicológica ou caso essa violência física seja cometida especificamente contra a mulher. Vou deixar a imagem aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. A gente tem então esse decreto-lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que versa então sobre a lesão corporal e diz então que a pena lá no final tem assim: reclusão de 2 a 8 anos. O que essa lei vai estabelecer então vai ter um acréscimo em relação a esse artigo 129, que já existe. Vou deixar a imagem novamente aí. Então, a gente tem uma modificação em relação a esse artigo 129 e a gente tem agora que, se essa lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, então essa lei vem aí dentro dessa discussão do feminicídio, dos crimes especificamente contra a mulher, a gente tem que essa pena passa a ser então de 1 a 4 anos. Outra alteração que a gente vai ter é o acréscimo em relação ao artigo 147b, que acrescenta que, caso a gente tenha uma condição de violência psicológica contra a mulher, a gente tem que é entendido como violência psicológica contra a mulher causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar, a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A gente tem uma pena que passa a ser então de 6 meses a 2 anos se a conduta não constitui crime mais grave. O que a gente vai ter de modo muito prático é a inserção desse artigo 147b a essa legislação que já existe, a esse artigo 129. Como a gente vai vendo ali, conforme a gente vai lendo com calma, a gente vai percebendo então que não basta uma discussão ou não basta a denúncia da mulher. Acho que talvez essa seja a questão mais preocupante para o pessoal aí, porque dá a impressão de que basta a mulher dizer para poder o cara ser acusado de violência psicológica, justamente porque a gente está falando de uma violência que nem sempre deixa marcas físicas. A gente tem aí no senso comum a falsa ideia de que a violência física ela sempre deixa marcas, é como se a gente conseguisse ver necessariamente a violência física, só que nem sempre, né? Se a gente está falando de uma mulher que está denunciando uma violência que ela sofreu 1 ano atrás, então é uma violência que já não tem marcas. Isso não impede essa mulher de denunciar. Claro que o processo vai ser mais difícil, né? Claro que é mais complicado para a mulher, mas a gente tem uma violência que essa mulher ainda consegue denunciar. Se a gente estiver falando no caso de um estupro, se a gente fala do estupro marital, por exemplo, é um tipo de violência que nem sempre vai deixar marcas físicas. E aí, essa violência não existe? Não tinha como a mulher conseguir uma reparação a partir da sua denúncia? Então, nem sempre a violência física deixa marcas físicas. E essa ideia de que a violência psicológica não deixa marcas físicas, então por isso
basta a palavra da mulher para incriminar o parceiro, é meio ridículo até, porque para todos os casos, seja para violência física, seja para violência psicológica, é claro que vai haver um processo de investigação. Vamos falar agora da Lei Marie Ferrer, que é a lei mais recente, novíssima, criada agora e nos últimos dias. A Lei Mariana Ferrer está instituída a partir da lei número 14.245, de 22 de novembro de 2021. Novamente, é uma lei que especifica, vamos dizer assim, é uma lei que especifica o sujeito que mais comumente é vítima de violência, seja violência física, seja violência psicológica, mas há um processo aí de especificação de quem é, dentro da nossa realidade, dentro da realidade brasileira, quem é o sujeito que sofre mais em casos de violência. A gente sabe aí que é a mulher. E a Lei Mariana Ferrer, ela visa então a proteger essa vítima que eventualmente vai denunciar alguém, vai precisar passar por um processo público em relação a isso. Então a Lei Mariana Ferrer visa proteger então a essa vítima que está ali passando por um processo de investigação. Eu imagino que vocês tenham visto o vídeo que circulou bastante aí, que é aquele vídeo no qual a Mariana Ferrer está dando seu depoimento e a gente vai ter 3 homens ali participando da mesma sala que ela, vamos dizer assim. O evento foi a sessão foi virtual, e aí a Mariana Ferrer tá dando seu depoimento, e de repente ela começa a ser interrompida, mas além de interrompida, ela começa a ser muito humilhada. O cara pega as fotos dela da internet, manipula essas fotos e coloca essas fotos como se aquilo fosse meio que condição para ela não ter sido estuprada, como se ele dissesse que por ela usa roupas curtas, porque ela estava em posições sensuais, como se ela não pudesse, por conta daquilo, acusar o sujeito de estupro, porque necessariamente ela estava provocando, ela estava querendo. E esse é um discurso bastante comum aí no senso, é bastante comum no senso comum, justamente porque a gente vai ter muitas pessoas que acreditam que, bom, para a vítima poder acusar alguém de fato, ela precisa ter sempre um determinado tipo de roupa, um determinado comportamento, ela precisa ser muito correta, muito moral, porque caso ela desvie, imagine só, em qualquer instância dessas regras sociais, ela já perde a sua possibilidade de fazer uma denúncia. A gente tem então essa situação naquele vídeo que é extremamente humilhante. Em determinado momento, a Mariana Ferrer chora e diz que só quer respeito, ela só quer poder falar e ela quer poder só dar o seu depoimento de forma justa e de forma imparcial. E quando ela faz isso, a gente consegue percebendo o desespero dela, o sofrimento dela. E essa situação ela vai crescendo ali no vídeo. E com certeza ela só conseguiu denunciar aquela situação porque ela estava online, então houve aí uma possibilidade dela conseguir divulgar isso para outras pessoas. Porque se fosse numa sessão presencial, talvez ela não conseguisse acesso a esse material, talvez ela não conseguisse fazer essa denúncia por falta, inclusive, de provas para ela poder se defender. É uma lei, então, que busca uma tentativa de proteção à vítima e sua dignidade. E não precisa nem necessariamente ser a vítima. Tem muita gente que vai acreditar que a Mariana Ferrer está inventando, que aquilo é uma grande história fantasiosa da cabeça dela, que ela está fazendo aquilo para prejudicar, imagina só, um homem completamente digno. Mas ainda que haja dúvidas, ainda que de repente você tenha dúvidas em relação à veracidade das acusações da Mariana Ferrer, isso não dá o direito de ela ser, do advogado, do promotor, humilharem ela numa situação na qual ela está tentando se defender. Ainda que você acredite que no processo ela esteja errada, aquilo não dá o direito para os sujeitos que fizeram aquilo tudo com ela fazerem aquela cena de humilhação, de acusação, de manipulação das fotos, de associar coisas que não têm associação. Então, o fato de uma mulher andar com roupas curtas ou de uma mulher tirar determinadas fotos no Instagram, isso não dá o direito para ela sofrer as acusações que ela sofreu. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa legislação, então, ela busca tentar aí maior proteção à vítima, tentar dar mais credibilidade para a vítima e mais segurança para a vítima. Vou mostrar novamente aqui na imagem para vocês. A gente tem uma alteração importante aí no artigo 344, e aqui a gente vai ter ali no artigo 400A, que diz: na audiência de instrução e julgamento, em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração dos autos. Então é isso que a gente tem ali
na situação da Mariana Ferrer. Quando o advogado começa a pegar coisas fora do processo para usar isso para incriminá-la, a gente tem um processo aí de abuso em relação à vítima. Então essa mulher, ela já está numa situação de vulnerabilidade, ela já está numa situação ali de desconforto, e quando começam a ser pegadas informações extras que não tem relação com esse processo, a gente tem um processo aí que agora passa a ser penalizado. No segundo item, a gente tem ali que fica vedada, então, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, qualquer coisa que conte como ofensa, como uma acusação à vítima, como uma humilhação à vítima, a gente tem aí um processo que precisa ser penalizado, e a mudança que a gente tem, então, é o aumento da pena, né, que vai passar, então, de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Então, a vítima que vai denunciar qualquer tipo de crime, ela precisa ser protegida, mas se essa denúncia tiver a ver com crime contra a dignidade sexual, essa pena aumenta, vamos dizer assim. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem outras ponderações em relação a essas leis, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando. Até mais!